Olá pessoal, vamos aqui para a nossa quinta aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai fazer uma aplicação da segunda lei de Newton em coordenadas polares. Então, só lembrando, na aula passada, na aula 4, a gente falou um pouco sobre o movimento circular e a gente viu o que significava cada termo que aparecia lá na segunda lei de Newton em termos das coordenadas polares. Então, essa nossa aula 5 vai ser uma aplicação dessa lei. Então vamos fazer o seguinte problema. Suponha que o skate preso a uma mini rampa semicircular de raio R, como mostra a figura que a gente já vai desenhar daqui a pouco, Supondo que esse skate é livre de atrito e que ele seja solto de um dos lados da rampa, está pedindo então essa questão para a gente descrever esse movimento que o skate vai fazer. E depois ele fala aqui embaixo, supondo que o skate é largado a pouca distância da base da rampa, quanto tempo ele levará para voltar ao ponto em que foi largado. Então, a gente tem esse problema, A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser representar esse problema, Então, o que a gente tem aqui? Nesse problema, a gente vai ter uma rampa semicircular. Então, essa daqui vai ser a nossa rampa, E essa rampa, aqui eu vou definir uma origem, aqui que eu vou chamar de O. Essa aqui vai ser a nossa origem, Aqui eu só estou colocando uns eixos, para a gente conseguir visualizar. E a gente tem o que? A gente vai ter, então, um skate. Esse skate eu vou representar aqui como sendo uma bolinha. Então, a gente vai ter um skate aqui, que vai ser essa bolinha. Ele vai fazer, então, aqui a gente já sabe que ele tem um ângulo φ, com esse eixo vertical. Então, a gente vai ter essa representação aqui. Então, nosso skate vai estar aqui se movimentando nessa rampa. Então, o que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema? Para resolver esse problema, a gente vai ter que utilizar a segunda lei de Newton, mas a segunda lei de Newton em coordenadas polares, Porque a gente tem aqui uma simetria polar, Então a gente tem aqui, vai ser mais fácil a gente trabalhar com o ângulo θ e com o raio. Então aqui a gente vai utilizar coordenadas polares, Então a gente vai utilizar essas coordenadas polares. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver as forças que estão agindo sobre esse skate, Sobre essa bolinha aqui que eu coloquei. Então, a gente sabe que temos a força normal, devido ao fato de que o skate está nessa superfície, Então, a gente vai ter uma força normal. Essa força normal vai ser, então, nessa direção daqui. A gente vai ter essa força normal, E a gente vai ter a força peso atuando nesse skate. Então, a nossa força peso aqui, ela é vertical, Então, essa força peso vai estar atuando aqui. Então, a gente tem o peso do skate e a normal, desse skate. Aqui, a gente, então, vai ter que, para fazer a análise das forças, a gente sabe que a gente vai ter que escolher dois eixos para trabalhar, Então, aqui a gente vai trabalhar, como a gente está trabalhando com a gente vai trabalhar com as coordenadas polares, a gente vai escolher, então, um eixo. Eu vou chamar esse eixo daqui de R chapéu, e esse daqui de φ chapéu. Então, aqui o que a gente vai ter que fazer vai ser, então, estudar a componente da força, da força, tanto na direção de φ chapéu, quanto na direção de R chapéu. Aqui a gente percebe, olhando a figura, a gente tem que na direção R chapéu, a gente vai ter o nosso vetor normal, vai estar nessa direção, e a gente vai ter também uma componente do vetor peso, que vai estar nessa direção de R chapéu. E, por outro lado, na direção de φ chapéu, a gente vai ter apenas essa componente que vai aparecer aqui do peso. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a nossa força resultante, aqui, nossa força resultante, que eu vou chamar de FR, para indicar que está na direção de R chapéu, Então, nosso FR, ele vai ser quem? Ele vai ser essa componente do vetor peso, que é P cosseno de φ, Então, a gente vai ter P cosseno de φ, mas aqui eu já vou utilizar o fato de que P é M vezes G, então a gente vai ficar aqui MG cosseno de φ. Lembre do sinal aqui, Aqui é um sinal mais, por quê? Porque ele está no sentido de R chapéu. Agora, como N, o vetor normal, ele está no sentido oposto de R chapéu, ele vai entrar nessa expressão com o sinal de menos. Então, vai ficar peso, componente do peso, menos o normal. Isso daqui vai ser igual a quem? Já utilizando a segunda lei de Newton,
a gente vai ter que isso daqui vai ser a massa vezes R, dois pontos, a lei de Newton em coordenadas polares, menos R φ ponto ao quadrado. Esse R é o raio aqui do círculo, né? Então, isso daqui, só recapitulando, né? Então, a gente viu nas aulas anteriores que a nossa lei de Newton é dada por meio dessa expressão, essas duas expressões, e f de R ele vai ser igual a R dois pontos menos R φ ponto ao quadrado vezes a massa, né? Então, aqui, como a gente está trabalhando com um skate que está fixo aqui nessa rampa, né? O R, o raio onde o skate está, ele não vai mudar. Então, consequentemente, a gente vai ter que esse R dois pontos é igual a zero, né? Porque R ponto é zero, R dois pontos também vai ser zero. Isso daqui, então, vai nos dar o seguinte. Então, isso daqui vai nos implicar na seguinte expressão. Vai implicar que mg cosseno de φ menos o normal, ele vai ser igual a menos a massa do skate. Aqui eu vou deixar massa minúscula, né? Só para não confundir, porque essa massa é igual a essa massa daqui, né? Então, vai ser a massa vezes o raio φ ponto ao quadrado. Então, essa daqui é uma das expressões que a gente vai utilizar. Essa daqui é uma das expressões que aparece aqui nesse problema. Agora, a gente tem que analisar a força na direção φ. Então, a gente vai ter que o nosso F na direção φ, ela vai ser quem? Ela vai ser essa componente aqui do peso, né? Então, aqui vai ser P seno de φ. Então, a gente vai ficar com mg, que é o P, né? Seno de φ igual a quem? Voltando lá na segunda lei de Newton, igual a essa expressão daqui. Mas aqui a gente já pode utilizar o fato de que o R é fixo, então R ponto vai ser nulo. Então, esse primeiro termo aqui some. A gente fica, então, só com o termo R φ ponto ao quadrado, R φ dois pontos, vezes a massa. Logo, essa expressão vai ficar dessa forma daqui, menos M R φ dois pontos, né? Aqui, lembrando que eu já coloquei, né? Esse sinal de menos, ele devia vir para cá, né? Então, a gente vai ficar com essa expressão daqui, né? Só para deixar claro que isso daqui, esse sinal de menos, veio do fato de que esse P tem a componente na direção oposta, no sentido oposto de φ chapéu. Então, só retomando aqui, né? Então, a gente tem o sinal mais, então está certo essa expressão daqui. Essa expressão eu vou chamar de expressão 2, né? Então, vai ser a nossa equação 2. Então, a gente tem aqui a equação 1 e a equação 2. Para descrever o movimento desse sistema, né, desse skate, a gente pode utilizar apenas essa expressão 2 daqui, né? Então, dessa equação 2, o que a gente vai ter? De 2, a gente vai ter que o seguinte. A gente pode dividir isso tudo por m vezes r. Então, esse m aqui vai cortar com esse m aqui desse lado. E aqui a gente vai ficar com um g sobre r. E passando esse termo que está aqui na esquerda para a direita, a gente vai simplesmente obter que φ dois pontos mais g sobre r seno de φ, ele vai ser igual a zero. Então, isso daqui é uma equação diferencial. Deixa eu colocar aqui, né? Então, é uma equação diferencial de ordinária, né? De segunda ordem, não linear. Então, só relembrando aqui as equações diferenciais, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa equação ela é ordinária. Por quê? Porque envolve função de uma variável, que no caso aqui é nosso φ, que depende do tempo, né? Lembrando que esses pontos são derivados em relação ao tempo. Ela é uma equação de segunda ordem porque envolve o termo φ dois pontos, né? Então, a derivada segunda no tempo, né? Então, ela é de segunda ordem. E ela é não linear devido a esse seno de φ, né? Seno de φ não é uma função linear em φ. Então, eu tenho esse seno de φ aqui, né? Não é linear em φ. Se eu tivesse um φ aqui, essa seria uma equação
linear. Mas se eu tivesse um φ ao quadrado, também não seria uma equação linear, né? Porque tem uma potência de φ. Então, a gente tem que, dessa equação, né, resolvendo essa expressão daqui, essa equação diferencial, a gente consegue achar, então, o movimento desse skate, que é simplesmente como o ângulo φ, né? Então, voltando aqui na figura, como esse ângulo φ daqui varia no tempo. Então, se eu tenho como isso varia no tempo, eu tenho o movimento, né, do nosso skate. Então, a gente tem que resolver essa equação, que eu vou chamar, aqui só organizando aqui, eu vou chamar essa equação de uma equação 3, né? Então, a gente tem que resolver essa equação 3. Mas essa equação 3, ela tem como solução, então eu vou colocar aqui 3, nos leva a uma solução que depende de funções elípticas de Jacob. Então, são soluções elípticas de Jacob. E aqui a gente não vai ver, né, essa solução para essa equação em si, né? Mas o problema, ele passa para a gente a seguinte informação. Ele pede para a gente supor, aqui, ó, supondo que o skate é largado a pouca distância da base da rampa, né? Então, o que vai ser importante aqui para a gente agora, né, vai ser esse fato daqui, pouca distância da base da rampa, né? Então, como que a gente pode utilizar esse fato, né? Então, se esse skate aqui, ele é solto bem aqui, pertinho da base da rampa, o que vai acontecer é que o nosso φ, ele é muito pequeno, né? Se φ é muito pequeno, a gente pode utilizar uma aproximação, que é, quando o φ é muito pequeno, o seno de φ ele é aproximadamente φ, né? Então, o que vai acontecer? Esse seno de φ, ele vai ser φ, né? Então, utilizando, né, a pouca distância da base, o que a gente tira de informação, então, é que o nosso seno, o nosso φ, ele é pequeno. Então, isso daqui nos implica que a gente pode considerar o seno de φ como sendo aproximadamente φ. E quando a gente faz isso na equação 3, a gente vai obter, então, a equação φ, mais g sobre r, vezes φ, né, que era o nosso seno de φ, agora é φ, igual a zero. Então, aqui agora a gente tem uma EDO de segunda ordem, só que agora é linear. Então, a gente tem uma equação diferencial ordinária linear. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação, né? Que essa equação daqui, essa equação que a gente tem aqui, ela é a equação do oscilador harmônico, né? Então, eu vou escrever aqui equação do oscilador harmônico. De uma forma mais geral, né, eu posso escrever essa equação φ ponto mais um certo ômega, né, que nesse caso aqui é g sobre r, vezes φ é igual a zero. Então, aqui a gente tem a nossa equação do oscilador harmônico. E essa equação do oscilador harmônico, ela aparece em diversas áreas da física, tanto na física quântica, aqui na física clássica, também quando a gente fala de física do estado sólido, né, que você consegue descrever, né, algumas estruturas como sendo formadas por diversos átomos ligados por molas, né? Então, isso tudo vai aparecer em diversas áreas, aparece essa equação do oscilador harmônico e ela vai ser fundamental ao longo do curso de física, né, num todo. Aqui, um conjunto de soluções para essa equação diferencial do oscilador harmônico é a seguinte. Eu vou escrever aqui um conjunto de soluções é dado por. Então, solução dessa equação diferencial aqui geral com ômega, né, de φ mais ômega φ igual a zero, é o seguinte, um φ de t igual a um A seno de ômega t
mais 1b cosseno de ômega t. Aqui eu vou chamar essa expressão de 4. Aqui a gente tem um A é uma constante, B é uma constante, o ômega é esse fator que aparece aqui, né? Também é uma constante aqui, né? A gente vai ter essa constante G sobre R. E o T é o tempo. Então, a solução dessa equação diferencial é essa combinação de senos e cossenos. E esse A e esse B, eles são obtidos, né? Só relembrando, eles são obtidos por meio das condições iniciais do problema, né? Então, A e B obtidos pelas condições iniciais, que são quantas, né? Se a gente tem uma equação de segunda ordem, né? A gente vai ter então duas condições iniciais, que vai ser o φ no caso de t igual a zero e o φ ponto no tempo igual a zero. Então, basicamente, é a posição φ quando o skate foi largado e a velocidade desse skate e a velocidade com que ele foi largado. Então, a gente tem que ter essas duas condições aqui para conseguir resolver e obter esse A e esse B. Então, voltando para o nosso problema, né, a gente vai ter, então, se a gente supõe que o skate é largado em φ igual a φ0, então eu vou soltar ele num certo ângulo φ0, e a velocidade dele, né, nesse tempo que eu solto, aqui notando que o tempo que eu solto eu estou chamando de tempo zero, né, então o tempo que eu vou soltar ele é o tempo zero, e esse φ ponto vai ser igual a zero, vou soltar ele do repouso, vou pegar, vou colocar ele ali e soltar, né. Se a gente supõe isso por 4, então por meio dessa solução da nossa equação diferencial, né, equação do oscilador, a gente vai ter o quê? Então, se a gente utiliza aqui φ de t igual a zero é igual a φ0, então se eu pego essa equação 4, φ de t, coloco t igual a zero, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o nosso φ de t igual a zero vai ser seno de zero é zero, então esse termo some. Eu vou ficar então só com esse segundo termo, né, sendo o cosseno de zero igual a 1. Então, eu vou ficar que φ em t igual a zero vai ser b, vai ser igual a b, que vai ser igual a φ0. Então, dessa expressão, a gente tira que o nosso b, ele é φ0, né? Então, isso daqui, encontramos o nosso b. Agora, a gente tem que encontrar, né, com a segunda condição de contorno, né? A gente vai, então, condição inicial, a gente vai, então, impor que o φ ponto de t igual a zero seja igual a zero. Mas quem é esse φ ponto, né? Então, olhando lá em 4 aqui, né? Esse 4 aqui, o φ ponto, ele vai ser quem? Eu vou ter, então, φ ponto é a nossa derivada de φ em relação ao tempo, que vai ser igual a quem? Vai ser a derivada do seno de ômega t, que vai ser cosseno de ômega t vezes ômega, né? Regra da cadeia, mais b, a derivada de cosseno de ômega t, que vai ser menos seno de ômega t vezes o ômega. Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter que o nosso φ ponto, ele vai ser um A ômega cosseno de ômega t menos um B ômega seno de ômega t. Logo, utilizando t igual a zero nesse φ ponto, né, e igualando a zero, a gente vai ficar com o quê? Cosseno de zero vai ser 1, então a gente vai ficar só com esse termo daqui, porque o outro seno de zero vai sumir. Então, esse termo aqui todo some. Esse termo aqui vai ser A vezes ômega, né? Então, a gente vai ter que A vezes ômega, né? Essa condição, ela vai estar nos dizendo que A vezes ômega vai ser igual a zero, ou seja, como ômega é diferente de zero, A vai ser igual a zero, né? Então, daqui a gente tirou o A e o B. Então, utilizando isso lá na nossa solução geral, né, que é isso daqui, A seno de ômega t mais B cosseno de ômega t, A sendo zero, então some o seno,
sobra só o B cosseno, mas o B é φ0, então vai ser φ de t, ele vai ser φ0 vezes o cosseno de ômega t. Então a nossa solução para o φ, ela vai ser φ0 cosseno de ômega t. Então isso daqui é como varia esse ângulo, né, para pequenas amplitudes ali em torno, né, do ponto de equilíbrio, né. Só relembrando aqui, né, a gente está soltando o skate aqui, ele vai ficar aqui, né. E o que a gente tem aqui? Essa solução de φ de t, né, ela vai ter um comportamento oscilatório, por quê? Porque é um cosseno, né? O cosseno ele oscila, né? Então só aqui fazendo a representação do gráfico do cosseno, né? Então cosseno de ômega t, ele é uma função que tem esse comportamento daqui, ele vai oscilando, né? Aqui é 1, aqui embaixo vai ser menos 1, aqui é π, aqui é menos π sobre 2, aqui a gente vai ter o π sobre 2, e aí é 3π sobre 2. Então esse aqui é o gráfico do cosseno. Então a gente percebe que o nosso ângulo φ, né, que depende do cosseno, ele vai ficar oscilando. Então uma hora ele vai estar certo valor máximo, né, quando o cosseno aqui é igual a 1, que vai ser o φ0, justamente o ângulo que a gente largou ele, e depois ele vai atingir um ângulo que eu vou chamar aqui o ângulo mínimo, né, que vai ser menos φ0, né? Mas quem é esse menos φ0? Ele vai ser justamente o φ0 que vai estar para cá. Então, basicamente, o movimento que ele vai ter vai ser um movimento oscilatório em torno desse ponto de equilíbrio. Então, ele vai ser solto aqui de um ângulo φ0, vai descer, vai chegar do outro lado no ângulo φ0, vai cair e vai ficar repetindo esse movimento, né? É aqui no caso eternamente, porque a gente não tem atrito nem nada, então ele vai ficar ali repetindo esse movimento. Então, basicamente, né, só representando aqui o que eu acabei de falar, a gente vai ter então que o nosso skate ele vai ficar oscilando, né, entre φ0, menos φ0 e φ0. Então ele vai ficar fazendo esse movimento aqui eternamente. Então é isso que a gente tira daqui. Agora, para a gente responder a nossa questão, né, que ele pergunta, só relembrando, né, a questão, ele pergunta quanto tempo o skate levará para voltar ao ponto em que foi largado. Então, quanto tempo, se eu pegar o skate e soltar ele em φ0, quanto tempo ele demora para voltar para φ0? Para a gente responder essa questão, né, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que quanto que variou o nosso ângulo, né? Quando eu solto o skate em φ0, ele vai lá em menos φ0 e volta para φ0. Então, o que aconteceu? Quando eu soltei esse skate, o ângulo que ele vai percorrer, o ângulo total, vai ser igual a 2π. Né? Por quê? Porque olhando aqui no gráfico do cosseno, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ele vai sair, por exemplo, aqui do 1, ele vai vir, vai chegar lá do outro lado, no menos φ0, e ele vai ter que voltar para o 1, que é justamente o ângulo aqui, né? Então, aqui a gente tem justamente o nosso 2π, que é justamente quando o cosseno volta para 1, né? Então, basicamente, o que aconteceu foi que, lembrando que aqui é o ângulo 0, né? O skate, para voltar para o ponto que ele foi largado, ele vai ter que andar um ângulo de 2π. Mas o nosso ângulo aqui é ômega vezes o tempo. Então, basicamente, o que a gente faz é ômega vezes o tempo vai ter que ser 2π. Ou seja, o nosso tempo que demora para ir e voltar, para o skate voltar, vai ser igual a 2π sobre ômega. E se a gente lembra, né, que o nosso ômega... Aqui, eu esqueci de falar uma coisa, que aqui normalmente coloca um ômega ao quadrado, né? Então, chama aqui de ômega ao quadrado. Então, se o nosso ômega ao quadrado ele é g sobre r, significa que o ômega ele vai ser a raiz de g sobre r. Então, utilizando isso aqui, a gente vai ficar aqui, o nosso tempo, ele vai ser 2π, como o ômega está aqui embaixo, né? Então a gente vai ficar com raiz de r sobre g. Então, essa é a resposta
do problema. Então, para ele ir e voltar, né, para esse tempo dele ir lá em menos φ0 e voltar para φ0, ele leva então esse tempo daqui que depende do raio e da aceleração da gravidade. Então é isso que eu tinha para apresentar. Então na próxima aula a gente vai aprender um pouco sobre o que é a análise dimensional.